Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero encerrar uma tag que eu aderi há pouco tempo de um canal que eu sigo, acompanho e recomendo também, o Literapia e uns buquês de etc. E lá a youtuber, a Laura, que é uma psicóloga formada em letras, que recomenda livros aos seus pacientes e espectadores do YouTube, sempre recomenda a cada nova estação do ano 3 ideias de leitura que tem a ver com a estação. No caso, estamos no verão. E as 3 ideias foram: um livro que tivesse uma capa de cor quente, laranja, vermelho, amarelo. E nós já fizemos aqui a leitura sobre Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa, grande escritor lá das Ilhas Canárias. A segunda ideia foi um livro de um escritor que sempre aquece o seu coração. Um escritor que a gente sempre gosta de ler, sempre nos faz bem. E eu optei pelo Mia Couto, grande nome da literatura africana, moçambicana, de língua portuguesa, escritor contemporâneo. Eu escolhi um conto chamado O Embondeiro que Sonhava Pássaros, presente no livro Cada Homem é uma Raça. E a terceira ideia sugerida foi um livro de qualquer escritor de país tropical. E eu já havia prometido que abordaria um brasileiro. Como vocês viram aí no título, trata-se de Jorge Amado, grande nome da nossa literatura brasileira. Escritor do Nordeste, região quente. Pois bem, a conversa de hoje é sobre Tocaia Grande, a face obscura. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu pretendo que este vídeo seja curto, hein? Dessa vez é verdade. Primeiro porque vai chover e vai faltar energia. E aí eu vou ter que fazer a continuação amanhã e isso não vai dar certo, ó. Ouviu? Trovão. Segundo, que este livro é um catatal, que é como eu chamo os calhamaços, os livros que têm mais de 400 páginas. Esse aqui tem mais de 500 páginas. Mais de 550, na verdade. Ó, já começou a chover, hein? Espero que não falte energia enquanto eu esteja gravando. Pois bem, e terceiro, pela primeira vez eu trago uma história em que o personagem principal não é uma pessoa, e sim uma cidade. A cidade de Tocaia Grande. Bem, ela tem um nome que não é esse. Daqui a pouco eu comento sobre a história. Mas antes, é preciso comentar sobre quem foi Jorge Amado, um escritor extremamente popular no Brasil e no mundo. E que, justamente por isso, ele é criticado por muitas pessoas. Inclusive, pela crítica. Ó, começou a chover. Talvez falte energia. Talvez vocês escutem ruídos sobre a telha. Eu até não estava utilizando, mas estou utilizando agora o microfone. Que eu não gosto de utilizar muito porque às vezes dá um atraso em relação à imagem. Mas vou dar prosseguimento aqui porque eu não quero perder o dia não. Bom, se alguém ainda não conhece o Jorge Amado, sabe que ele foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Um escritor assim, renomado ainda em vida. Ele que teve suas obras traduzidas para vários idiomas. Ele que teve os seus livros adaptados para o cinema e para as novelas. Um escritor de grande prestígio. Ele, Jorge Amado, que foi amigo de várias personalidades literárias, inclusive internacionais, como é o caso do José Saramago, meu escritor preferido, escritor português, prêmio Nobel de Literatura. Por enquanto, o único a ganhá-lo utilizando a língua portuguesa. Uma hora eu vou trazer o Saramago aqui, hein? Aguarde. Pois bem, então, um escritor renomado, que começou a escrever ali, nos anos 30, junto de outros grandes nomes da nossa literatura, que viriam a ser chamados de regionalistas. Nomes como Graciliano Ramos, já fiz vídeo sobre ele, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e vários outros nomes. E esses escritores tinham assim uma característica
que, primeiro, era escrever sobre o meio deles, que estava sempre ali ligado ao Nordeste. Eram escritores nordestinos. Escritores que falavam de uma realidade que não era vista ainda na literatura. Ou, quando era vista, não era de uma maneira muito realista. Aliás, o romance de 30, 45, essa nova literatura que veio depois da Semana de 22, é chamada por alguns críticos como um neorrealismo, porque os escritores deixaram de inovar na forma, na estética, voltaram-se à escrita mais tradicional, mas com uma nova característica. Eles colocaram características da oralidade das pessoas na literatura. E aí, Jorge Amado é um desses nomes. E ele é um escritor assim amado, como o próprio nome, sobrenome já diz, mas ele também é muito criticado, inclusive pela crítica. O Bose, Alfredo Bose, que é um grande historiador literário, um grande crítico literário, que eu gosto muito, assim, um nome essencial para quem estuda literatura, ele diz que, uma vez, Jorge Amado se resumiu, se definiu como um escritor baiano, romântico e sensual. E para ele, Alfredo Bose, o Jorge Amado era isso mesmo, romântico e sensual. E aqui começam as críticas que tanto os críticos quanto as pessoas que não gostavam da literatura do Jorge Amado fazem. Bom, o Jorge Amado ele era ligado à esquerda brasileira, ao comunismo brasileiro. Então seus livros, pelo menos os seus primeiros livros, vão ter muito de uma crítica social que assim parece revolucionária, está sempre colocando a luta de classes no meio das histórias, não que precisasse, né? Porque a luta de classes sempre está nas histórias. Mas quando a literatura é panfletária ou quase isso, ela é colocada mais explicitamente, que é o caso dos primeiros livros do Jorge Amado, que não é o caso desse aqui não, hein? Esse aqui não, esse aqui é um livro maduro. Pois bem, então o Jorge Amado, ele na sua juventude era muito ideológico. E isso para alguns críticos não é muito bom. Segundo, ele era um romântico, porque ele idealizava as coisas, as pessoas. Ele trabalhava com tipos, com estereótipos, e não com personagens profundos, com várias ambiguidades. Várias ambiguidades não, né? Com ambiguidades apenas. Com contradições. E sensual. As histórias de Jorge Amado sempre têm sensualidade, sempre tem muito sexo, sempre tem muitos casais, inclusive, traindo uns aos outros. E nesse Tocar Grande não é diferente, mas daqui a pouco eu comento sobre a história. Então, por esses motivos, ser panfletário, escrever sempre sobre a mesma região, no Nordeste, ter muita sensualidade nas histórias, fizeram com que muita gente torcesse o nariz para o Jorge Amado. Ah, sim, ele também colocou marcas da oralidade, que algumas pessoas dizem que o próprio Bose diz isso. É duro aceitar, mas o Bose diz que o Jorge Amado se utiliza da justificativa de dizer que está colocando a oralidade das pessoas, quando na verdade ele só não está sendo correto formalmente. É mais ou menos como que o Jorge Amado não domina muito a técnica, aí ele fala que é porque os personagens falam assim mesmo. Não gosto muito dessa ideia, né? Mas quem está dizendo é o Bose. Pois bem, e mais, Alfredo Bose diz que as histórias do Jorge Amado, os livros do Jorge Amado, são sempre de tensão mínima. E aqui eu preciso explicar um pouco esse conceito que o Bose vai abordar. Agora começou a chover forte, hein? Talvez vocês estejam escutando as gotas sobre a telha. Pois bem, é o seguinte. Alfredo Bose, grande historiador e crítico literário, no seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, ele vai abordar uma teoria que não é dele, tá? Ele vai trazer uma teoria de um outro teórico estrangeiro, mas o Bose vai pontuar como que a nossa literatura
brasileira se encaixa nessa teoria, que é a teoria das tensões do romance moderno, da literatura moderna. Que é o seguinte, esse outro crítico, que eu não lembro quem é, ele vai dizer que a literatura moderna, os romances modernos, se divide em 4 tipos de tensão. Primeiro, os romances de tensão mínima. E o Alfredo Bozzi vai dizer que todas as obras do Jorge Amado se encaixam neste padrão, em que as histórias são relativamente superficiais, em que o personagem principal, o protagonista ou o antagonista, ele até tem um conflito, mas não é muito profundo, porque é como se o personagem ele não lutasse contra aquele ambiente em que está, mas que ele fosse um mero coadjuvante daquele próprio cenário. Então, os personagens não têm muita profundidade, a história não é muito pungente, não é muito crítica. E o Jorge Amado é colocado aqui pelo Bozzi. Isso pode ser discordado? Bom, não vou comentar sobre isso. Mas já que comentei sobre os tipos de tensão, vou comentar sobre as outras 3. O segundo tipo de tensão é o de tensão crítica, em que o Alfredo Bozzi vai colocar todas as obras do Graciliano Ramos, por exemplo. Aqui existe um grande conflito entre o personagem principal e o seu meio, e o seu ambiente. Então, se você lembra lá do Graciliano Ramos, lá do Vidas Secas, você vê aquela família lutando pungentemente, criticamente contra aquele meio para sobreviver. É uma questão muito dura. Isso vai dar profundidade à obra, aos conflitos. Bem, o terceiro tipo de tensão é o de tensão interiorizada. Então é o seguinte, o personagem ele não quer lutar contra o seu próprio meio. Então ele foge. Mas foge para onde? Se tudo é espaço, ele foge para dentro de si mesmo. Então aqui nós temos questões psicológicas. Aqui entra histórias como a Lígia Fagundes Telles, que aliás já tem vídeo aqui, hein? Histórias da Clarice Lispector, em parte. Aqui nós temos conflitos apenas psicológicos e não contra um meio exterior. E, por fim, nós temos o quarto tipo de tensão, que é a tensão... Eu esqueci o nome agora. É a tensão transfigurada, lembrei. É o tipo de tensão transfigurada, em que o personagem, para tentar lidar com aquele conflito que ele está tendo, ele, de certa maneira, transcende aquela realidade, quase como se fosse uma história mitológica. Não que tenha a ver com o sobrenatural, mas o personagem que supera a si mesmo com uma nova visão de mundo. Então aqui nós temos, por exemplo, as histórias da Clarice Lispector também, que tem muito de epifania, né? Aquelas visões, aqueles momentos que o personagem transcende aquela realidade e entra no mundo próprio. Depois, quando ele sai de lá, sai mais esclarecido, de bem consigo mesmo. As histórias do Guimarães Rosa, aliás, uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, hein? Aguarde. E sobre a Clarice também, hein? Aguarde. Então são histórias assim, que transcendem aquela realidade, aquele meio, aquele conflito. Bom, isso aqui é só um resuminho bem por cima sobre essa teoria, viu? Teoria explicada pelo Bozzi, mas que na verdade é de um outro autor. Agora sim, você já sabe que, segundo Bozzi, toda a obra do Jorge Amado é de tensão mínima. Não tem assim conflitos lá muito complexos, muito pungentes, muito críticos, muito contraditórios. Bem, agora vamos comentar sobre Tocaia Grande, a face obscura. Depois de um dia, voltei. Como vocês puderam notar no áudio dos cortes anteriores, a chuva acabou ficando muito forte e eu optei por interromper a gravação. Mas como não queria gravar desde o começo até onde já havia falado, falei, vou dar apenas prosseguimento. Então vocês perdoem aí pela má qualidade
dos áudios, dos cortes anteriores. Pois bem, agora sim é que vamos comentar sobre a história de Tocaia Grande, a face obscura. Lá no começo do vídeo, eu havia mencionado que eu pretendia que esse vídeo fosse curto, porque, primeiro, este é um catatal, um calhamaço, um livro com mais de 400 páginas, na verdade mais de 500 páginas. Em segundo lugar, porque essa história não tem um personagem principal como pessoa, e sim uma cidade, a cidade de Tocaia Grande, na verdade Irisópolis. Tocaia Grande foi o nome assim inicial daquele lugar. Eu devo dizer que, antes que alguém ache muito estranho, nossa, o personagem principal não é uma pessoa, é uma cidade, isso não é muito incomum na literatura. Se a gente pega, por exemplo, um clássico, estava procurando aqui, um clássico como O Cortiço, clássico brasileiro, da época do naturalismo, o personagem principal é o próprio Cortiço. Alguém pode pensar, não, o personagem principal é o dono do cortiço. Mas tudo ali gira em torno do lugar, inclusive a própria narração. Em alguns momentos, que eu me lembre, faz tempo que eu li, quando eu relevo fazer vídeo, aguarde. Há alguns momentos que o narrador fala, o cortiço acordou, o cortiço começou a dormir. Mais ou menos isso que ele fala. Como se o lugar fosse um ser vivo. E aqui não é diferente. Nós temos a história de Irisópolis. A história começa com uma comemoração de tantos anos da cidade de Irisópolis, que começou como Tocaia Grande. Tocaia Grande, você sabe o que é tocaia? É como se fosse uma armadilha, uma emboscada. A história começa lá, na época do coronelismo, lá no Nordeste. E nós temos grandes senhores ali, donos de terra, pessoas influentes, importantes, poderosas. Um é o Boaventura. Não lembro o resto do nome dele, mas o Boaventura faz parte ali do lado dos personagens principais. E do outro nós temos um rival. E aí o Boaventura, Coronel Boaventura, fica sabendo através de um dos seus capangas, o principal deles, Natário da Fonseca, que está vindo uma galera, uma trupe para destruir aquele lugar, matar os súditos, os capatazes, os capangas do Boaventura e tomar aquela terra, porque a disputa ali é grande. Mas ele, Natário da Fonseca, um homem muito esperto, muito sagaz, muito inteligente, um homem que aparentemente consegue até entender o pensamento do outro, mas aqui é só uma suposição, inclusive do próprio Boaventura. Ele fala, Coronel, é o seguinte, os homens vão querer cortar caminho por essa estrada. Eu vou fazer uma tocaia grande, para pegar todos de surpresa. Ele vai, mostra o lugar ali, ele fala, depois que essa disputa acabar, e esse vai ser o último embate, porque a galera que está vindo é grande, é muita gente. Aqui vai ficar assim, no marasmo, vai ficar um lugar de paz, pelo menos temporária. E aí eu vou construir minha casa ali, no topo da colina, onde, aliás, eu vou ficar tocaiando contra esses homens que estão para chegar. E o coronel aceita, né? Fala, não, tudo bem, eu vou te dizer mais. Se tudo der certo, se você conseguir armar a emboscada, matar todo mundo, e essa disputa acabar aqui, vou te dar terra para que você possa plantar o seu próprio cacau. Aliás, o Jorge Amado escreve muito sobre os cacaueiros, tá? Sobre as plantações de cacau. Então você vai poder plantar e vai ter sua casinha, vai ter sempre o meu apoio, e é isso. Mas o Natário da Fonseca, ele quer mais. Ele fala assim, não é por nada não, capitão. Capitão não, coronel. Mas eu queria uma outra coisa. Eu queria que você providenciasse para mim o título de capitão. E o coronel consegue isso para ele. Para você ver como que a influência acontecia e acontece até hoje. Dando títulos, dando honrarias, dando prêmios para pessoas que nem sempre têm competência para aquilo. Então, o coronel consegue o título de capitão para um homem que nunca nem pisou no exército. E
a emboscada dá certo, acontece uma chacina ali, várias pessoas morrem. E a disputa por aquele lugar termina. Termina com uma história já obscura desde o começo. E o Natário, agora Capitão Natário, ele acredita muito que aquele lugar vai ser um lugar chave na região. Vai acabar se tornando uma cidade muito importante e influente. Porque ele fica num ponto estratégico. Fica entre duas cidades grandes. A terra ali é boa. As pessoas podem plantar e se desenvolver. E outras pessoas vão chegando, vão construindo casas ali também. E é a história de um povoado que vai se desenvolvendo. E esse povoado enfrenta muitas dificuldades. No começo, a falta de pessoas e de recursos. Porque, embora o capitão Natário da Fonseca seja um homem de visão, ele saiba que aquele lugar é estratégico e vai se tornar uma cidade importante e influente no futuro, as coisas têm o seu próprio ritmo. E, no começo, não tinha ninguém ali, só ele, o capitão Natário. Aí foram chegando trabalhadores, foram chegando pessoas que vinham fugidas de outros estados, seja porque foram escorraçadas, sem direitos, por outras pessoas mais importantes, sejam pessoas que cometeram crimes em outros lugares e, fugindo, acharam-se ali. Então as pessoas vão chegando aos poucos. Tem um personagem muito importante aqui, que é o Sr. Fadul. Ele é um turco, um vendedor de objetos, comidas, tudo. Ele é como se fosse um caixeiro viajante, que se estabeleceu ali porque, assim como o Natário da Fonseca, ele, que também é um homem de visão, achou que aquele lugar vai dar lucro. Então ele monta uma vendinha ali. Chegaram mulheres que não tinham assim um histórico muito bom por onde passaram, não tinham perspectiva e acabaram se tornando prostitutas e montaram ali o seu bordel. Bordel é até uma palavra assim muito sofisticada para a situação delas. Mas elas montaram um barraquinho ali e serviam vários homens. Gente, esse livro é grande. E assim, 1/3 do livro é só de relações entre os vários moradores da cidade com essas mulheres. Que são muitas, viu? São muitas. Aliás, é preciso dizer que uma dessas mulheres da vida, como chamam algumas pessoas, ela tem até uma aproximação, uma relação familiar com o próprio Natário da Fonseca. O que é uma coisa assim bem desagradável, porque é como um quase incesto. Mas é preciso pensar que isso acontecia muito na época. E acontece até hoje por aí. Então, aqui é só o retrato, o reflexo de uma sociedade. Aliás, por falar em reflexo, muita gente fala que a arte imita a vida. E aí, aqui aparecem muitos personagens que falam uma coisa ou outra, tentam uma coisa ou outra e somem. A gente não sabe mais o paradeiro delas. E a gente fica, mas por que essa pessoa apareceu na história? Porque quando a gente pensa em arte, existe uma corrente que fala que tudo deve ter um propósito. Existe um conceito chamado a arma de Chekhov. Chekhov, grande escritor russo. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, hein? Aguarde. E que ele diz que se uma arma aparece no cenário, essa arma tem que disparar. Ou seja, tudo tem que ter um porquê de aparecer. E nas histórias do Jorge Amado, nas histórias do Lima Barreto também, uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele também, viu? Aguarde. Existem personagens que aparecem de vez em quando e não tem importância nenhuma na narrativa. Ou uma importância mínima. E aí você deve se questionar se isso era necessário ou não. Mas, como eu falei que é um reflexo da sociedade, isso aqui é a história de uma cidade. Na cidade, a gente vê pessoas que, às vezes, nós nunca mais vamos ver. Elas passam de relance. Elas tentam um diálogo na fila de um lugar, na esquina, dentro de uma venda.
e nunca mais a gente encontra essas pessoas, ou essa pessoa. E tudo fica por isso mesmo. Então eu acho que essa crítica sobre a necessidade de ação, de importância numa história, aqui não se encaixa muito bem não. Aqui ela cumpre o seu propósito, porque são pessoas que apenas apareceram dentro da cidade, assim como acontece na vida real. Isso aqui me lembrou o grande Mário Quintana, que eu já fiz vídeo aqui no canal, hein? E vou fazer mais. Aguarde. Ele tem um texto em prosa que ele diz que nós costumamos afirmar que a arte imita a vida. E também afirmamos que na arte as coisas devem ter consequência. Se uma pessoa, numa peça de teatro, ameaça a outra de morte, ela tem que matar a pessoa. Ou então ela tem que morrer caso ela não faça o que prometeu. Só que, na vida real, isso não acontece. As pessoas se xingam, as pessoas se ameaçam e não acontece nada muitas vezes. Passam batida, a vida segue. Então, essa história de que a vida, quer dizer, a arte imita a vida e na arte as coisas devem ter um porquê, um propósito e uma consequência, nem sempre é verdade. Então, em Tocaia Grande, a face obscura, nós temos muitos personagens, muitas pessoas que aparecem de relance e somem. E, para mim, pessoalmente, isso não é um problema. Mas para muita gente é. Lá no começo do vídeo, eu havia mencionado que alguns críticos e pessoas que não gostavam da literatura do Jorge Amado apontavam como defeitos que as histórias dele sempre tinham ali o mesmo contexto, ele sempre colocava muita ideologia nas suas histórias, quer dizer, colocava a ideologia dele, sempre colocava a luta de classes presente na obra, ele idealizava personagens, criava heróis, anti-heróis, pessoas muito boas, pessoas totalmente ruins, etc. As histórias dele tinham muita sensualidade, muita promiscuidade, mas essas são características dele mesmo. Algumas pessoas também apontavam que ele escrevia demais, muitos livros e muitos deles grandes. Ele era muito prolixo, estendia demais a história, tem muitos personagens, muitos, aliás, desnecessários, mas essa é uma característica dele. Este é o penúltimo livro do autor, você vê que ele não fez concessão aos críticos e pessoas que não gostavam da arte dele. Que é o certo, o artista não tem que fazer concessão a ninguém, ele deve escrever da forma que ele quer escrever. Se você se agradar com isso ou não, problema seu, ou não também, pode não ser um problema. Para mim, não é. Pois bem, então nessa história aparecem várias pessoas, já comentei sobre as mulheres, as prostitutas, já mencionei sobre os trabalhadores, já mencionei sobre capangas, o senhor Fadu, que era um turco, aparece um outro também muito importante, que é o Tição, que era um negro que ele foi adotado por um homem, um casal de brancos, e acontecia que ele, ainda jovem, adolescente, ele pegava a mulher do cara. E também pegava a empregada do cara, e aí ele saiu fugido e se estabeleceu no lugar lá. E esse Tição é muito importante na história, porque ele é um adepto das religiões de matriz africana, o que vai trazer para nós o sincretismo religioso, né, a junção de religiões que foi muito popular aqui no Brasil, foi muito constante aqui no Brasil. O senhor Fadu também, ele é adepto da religião dos maronitas. Não vou ficar explicando, você pesquise no dicionário não. Você pesquisa aí no Google e vá por si só. Então nós temos uma grande variedade, um grande leque de personagens em Tocaia Grande, a face obscura. Essa cidade que veio a se tornar Irisópolis, mas para isso ela passou por muitas dificuldades. Como eu disse no começo, no início era muito solitária a cidade, depois os moradores enfrentaram doenças, e se hoje a saúde já não é, a saúde pública já não é assim uma coisa muito boa, imagina naquela época. Então a doença matou várias pessoas,
fez com que várias outras saíssem, abandonassem o lugar. Depois a cidade enfrentou uma enchente, um desastre natural. Deu uma chuva enorme que destruiu plantações, destruiu casas, destruiu muita coisa, e as pessoas tiveram que recomeçar do zero de novo. Depois as pessoas que lá moravam enfrentaram os próprios homens. Então nós temos aqui 3 tipos de lutas do homem ali no seu meio. Não vou falar como termina a história, mas terminou de uma maneira assim que eu gostei bastante. O livro ele tem muitos momentos oscilantes. Tem um momento muito bom, tem um momento meio devagar, mas o final gostei bastante. Um livro que me lembrou bastante Os Sertões, do Euclides da Cunha. Você já deve ter lido, pelo menos já deve ter ouvido falar, né? Que vai trazer a história real de Canudos, que também uma cidade nascida do nada, com pessoas ali livres, mas que sempre existe a política no meio, né? E essa política muitas vezes faz coisas injustas, vexaminosas, vergonhosas, criminosas, e que os escritores e quem conhece deve criticar, se indignar. Acontece coisas semelhantes entre os Sertões e Irisópolis ou Tocaia Grande. Bom, eu falei que eu não ia falar muito sobre o livro, acabei falando várias coisas, mas sobre a história mesmo, não falei muito sobre o desenvolvimento. É a história de uma cidade, acontece muitas coisas, você tem que ler para descobrir. Um livro que eu recomendo, gostei, principalmente do final. É um livro muito simbólico, um livro já maduro do Jorge Amado. Aqui ele não trabalha com heróis como em outros livros, nem com vilões. Aqui nós temos pessoas defectíveis, pessoas que erram, pessoas que têm 2 lados, no mínimo, pessoas que são reais. Tocaia Grande, essa foi a indicação. Terminei a tag lá do verão, que vem a próxima, nem sei qual é a próxima estação. Acho que é a primavera, não é não? Pois bem, essa foi a indicação. Tocaia Grande, Jorge Amado, grande escritor brasileiro. Vou trazer mais obras dele, hein? Aguarde. Um escritor que eu recomendo muito. Esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Você não sabe, mas algumas pessoas sabem, que quando eu leio um livro, na última página eu escrevo o dia e a hora que eu terminei de ler. Esse aqui, terminei de ler no dia 2/2 de 2023, às 21h43. Ou seja, hoje é que dia? Dia 17. Faz 15 dias que eu terminei a leitura desse livro e só agora que eu estou gravando. É por isso que a minha memória não está muito boa. Você me perdoe, demorei muito para gravar. Aconteceram muitas coisas. Meus amigos. Calor desgraçado. Tive de gravar de regata. É a tag do verão, né? Mas olha que coisa feia. Uma parte preta, uma parte branca. Parece uma cobra coral. Boa cobra!